Telespectadores, estamos novamente com vocês com mais um programa Ecologia em Ação. A cidade de Joinville passa no momento por uma grande motivação social. O povo de Joinville está pensando numa cidade melhor, uma cidade com qualidade de vida. Mas também muitas pessoas nesta nossa comunidade de Joinville estão preocupadas com a nova lei de ordenamento territorial, a LOT. E essas pessoas, com as demais, conscientes na questão da qualidade de vida, conscientes na questão ambiental, nos serviços ambientais que as florestas e as matas propiciam ao ser humano, eles estão preocupados com a proposta da Lei de Ordenamento Territorial feito pelo IPUJ. E sobre esse tema tão importante que tem movimentado os moradores da Estrada da Ilha numa consulta popular que aconteceu há 3 semanas atrás, onde 120 pessoas se fizeram presentes. Uma segunda consulta popular aconteceu na Câmara de Vereadores há uma semana atrás. E agora, na última semana, nós tivemos uma consulta popular no São Marcos, no bairro São Marcos, com mais de 200 pessoas presentes. E um dos organizadores, juntamente com a comunidade, com as associações de moradores de bairros, é o arquiteto que está aqui conosco hoje, que é o Marcos Bustamante. É arquiteto, ele é uma pessoa que tem feito diversos trabalhos na área da arquitetura e planejamento urbano, não só para Blumenau, mas também para Joinville. Mas com o Bustamante, a presença dele aqui, o programa agradece a vinda e deixa o Bustamante falando alguma coisa sobre Conselho da Cidade e essas ações comunitárias que estão ocorrendo no município. O que é o Conselho da Cidade? O Conselho da Cidade é uma obrigação de Constituição Federal, né, que obriga a cidade a se organizar e compor um conselho que vai gerir e discutir as questões de urbanismo. Isso vem em decorrência lá da legislação federal e o município tem cumprido, pelo menos formalmente, o que deve fazer, então constituiu isso, a imprensa divulgou largamente, um conselho da cidade que hoje está composto com 52 cadeiras. Eu vou chegar logo no ponto que nos interessa, por que da consulta cidadã. Esse conselho é legítimo, está oficial, formado, tem reuniões regulares para se programar e tem uma pauta de discussões. Mas, Gert, a primeira coisa que eu te pergunto é assim, você entende e admitiria que esse conselho pode ser representativo quando ele tem 52 cadeiras de titulares e dessas 52 cadeiras, 20 são destinadas ao poder público. Isso foi o que a última legislação definiu. Paritário, né? Só que ele tem uma composição majoritariamente 60%, comunitária, 60%. Só que ainda assim, 20 dessas cadeiras são para o poder público. Elas hoje estão ocupadas exclusivamente pelo poder público municipal. Aí eu lhe pergunto, a segurança é assunto do município? É do Estado? Sem dúvida. A cidade é atravessada por uma BR, que é federal. Teria um DENIT para interceder e opinar. Certo. Nenhum órgão estadual, nenhum órgão federal tem representante no Conselho da cidade. Nenhum. Nem ambiental, nem rodoviário, nem da segurança, nem da educação, nem da saúde. E todos esses órgãos atuam no município, né? IBAMA. Então essa é uma primeira questão. Fica no ar uma questão sobre, será que ele está maduro? Será que ele está capacitado para opinar de fato sobre as coisas da cidade? Essa é a primeira questão. A gente entende, então, que tem que fazer alguma coisa enquanto isso está acontecendo. Só vejo a opção da cidadania. A cidadania que se mova e que se organize para poder tentar compensar essa falha, enquanto ela não se corrige. A pressão para que ela seja corrigida é intensa e não é de hoje, vem de longa data. Tem anos de percalços ali que a gente tem feito intervenções e por isso toda hora está na imprensa. O agente é o cidadão, não sou eu que represento isso. Não é uma força individual. São pessoas que defendem uma representação legítima, ampla, né? E capaz de realmente refletir e
receber informações. O que é curioso, assim, o Conselho ainda funciona com, eu diria, vícios históricos, naquela época em que dentro de um gabinete de um secretário se reunia uma comissão de urbanismo e a comissão de urbanismo dava as cartas dizendo o que ia acontecer na cidade. Isso foi, eu presenciei isso quando eu vim para cá, eu sou carioca, estou aqui há 27 anos, e naquela época acontecia assim, no gabinete do secretário se reuniam lá as pessoas da comissão de urbanismo e definia, vai um loteamento para lá. Eu me lembro de ocupações no Morro do Meio sendo definidas e liberação de loteamentos do Paranaguamirim até a Zona Norte e tudo. E todas as decisões eram tomadas na comissão de urbanismo. Esse é um vício histórico, isso ainda está impregnado. Apesar de todo o avanço democrático que a gente conseguiu e que tem toda essa tensão da pressão popular, dos direitos populares que estão sendo exercidos, ainda tem esse resquício. Isso a gente percebe, é fácil de identificar, né? Nas ocupações das cadeiras, na disputa pelo assentamento dessas decisões, sempre vem o espaço do poder econômico conquistando. Então, quanto menos gente souber e mais ele conseguir, mais avança e mais se define. Então, é legítimo garimpar, é legítimo o capital conseguir os seus avanços e os benefícios que o capital traz, desde que seja discutido, informado, que seja dialogado, né? E que a comunidade saiba que aquilo também é para seu benefício e não só para de alguns outros. Como é que ficam essas consultas populares? Elas são oficiais, são privadas? Claro. Ou é do poder público que convoca ou é a sociedade que se organiza? Isso é legal, né? A legislação hoje permite, e isso está feito assim, que a comunidade se organize e pleiteie e realize um ato público oficial. Então teve edital, foi publicado o edital direitinho, no prazo certo. As entidades que estão organizando são entidades registradas, todas, têm todo um procedimento protocolar. Isso está tudo muito certo. E aí as associações podem chamar os seus pares e convocá-los, dar informações, trocar ideias, registrar isso e apresentar oficialmente. É o que vai ser feito. Nós estamos, durante a nossa conversa, apresentando imagens da consulta pública da Estrada da Ilha, imagens da consulta pública realizada na Câmara de Vereadores e também as últimas imagens do São Marcos, mostrando aos telespectadores que Joinville, o povo de Joinville acordou, gente. É igualzinho aquele povo que foi para as ruas. Os joinvilenses estão indo para a rua para discutir a qualidade de vida que eles querem para a sua cidade. Não para os capitalistas que estão chegando com imóveis, com construções faraônicas. Cria um problema horrível para a qualidade de vida dos joinvilenses. Faturam o lucro, grande lucro, e vão embora e deixam o problema conosco. É isso que os joinvilenses estão discutindo nessas audiências públicas, né? Consultas públicas. Consultas públicas. Como é que foi essa audiência última, essa da Estrada da Ilha? Eu vou aproveitar a tua fala para destacar uma coisa. Estão sendo realizadas consultas. Já as audiências, essas, vamos entender bem claro, né? As audiências são oficiais promovidas pelo poder público. As consultas são movidas pelos cidadãos. Voluntárias. Ambas são legítimas. Cada uma tem o seu protocolo. Mas a audiência vai ser realizada por obrigatoriedade legal e o poder público vai ter que convocá-los. O que nós estamos querendo agora, com a consulta, é abrir uma caixinha preta, que hoje eu chamo ela de lote, aonde não se conhece o conteúdo. E esse conteúdo está na iminência, com uma pressão muito interessante, de fazê-la lei. Antes que ela se torne lei, a comunidade deve saber o que é que ela implica. Então a consulta está sendo convocada, principalmente para divulgar o que significa essa proposta de lei de ordenamento oficial. Nós estivemos no São Marcos, eu também estive presente como morador do Floresta, e lá eu notei que se deu grande ênfase às faixas viárias. O que são essas faixas viárias? Como é que elas vão trazer benefício para o povo de Joinville? Qual o benefício? Não, eu quero saber. É benefício ou é prejuízo? É um problema. E essa é uma criação urbanística local que designou uma denominação para um conceito de exploração do território. Assim é o meu ponto de vista.
Exploração econômica. Exploração econômica sem nenhuma contrapartida e sem medição da intensidade dos impactos, da forma como ela está formulada. Eu até admitiria, numa última hipótese, que ela poderia ser uma coisa bem discutida e formulada para uma aplicação específica, desde que configurada para tal e de conhecimento de todos. Do jeito que ela está posta, ela rasga o zoneamento atual. Rasga, eu digo, porque ela se sobrepõe, e isso você pode comprovar, se você, assim como a gente divulgou um vídeo, está disponibilizado na internet, um vídeo, traduzindo um pouco do que ela significa. A relação de ruas, um pouco da tabela de usos permitidos e a área de influência onde isso no mapa aparece. E quando você olha isso no mapa, você olha, mas é na cidade inteira. Mas então é um pode tudo. Não sou eu que digo, é o que está escrito na lei, só que nós interpretamos porque as pessoas não conseguem visualizar isso. Ô Marcos... Isso é a faixa viária, sim, essa aberração. Nessa faixa viária, então, pode ter indústria, pode ter prestação de serviço, tudo misturado, né? É um laissez-faire. Permite tudo, né? É um laissez-faire. É um retrocesso, né? É um retrocesso, porque ele tenta... Veja, há muita pressão. Eu trabalhei bastante tempo no poder público, inclusive nesse de Joinville, durante quase 10 anos. Eu já exerci cargos de direção e entendo o que é a pressão dentro da máquina pública. A pressão de interesses, do capital. Você foi presidente do IPUB em Blumenau, né? Sim, do IPUB. Que corresponde ao IPUG nosso, né? Veja, lá, é isso. Lá teve uma experiência interessante, assim. A requalificação urbanística da Rua 15, nós concebemos uma ideia em que, no meu ponto de vista, o que interessava é que ela fosse adotada por todos. E que não fosse uma iniciativa de alguns e nem só do poder público. Esse foi o processo. Por isso lá demorou. Lá demorou porque quando uma coisa é de todos, tem resistências, tem desconfianças de vizinho, tem os que não apostam, que acham que vai dar errado. Então, você tem que dar um processo com paciência e construir. O construtivismo é muito interessante porque ele só vai adiante quando a pessoa adota. Muito bem. Nós concluímos, então, o nosso primeiro bloco com o arquiteto Marcos Bustamante. E no segundo bloco vamos continuar com o Marcos discutindo a cidade de Joinville, qualidade de vida e a lote, a terrível lote que está nos enfiando goela abaixo às autoridades municipais. Já voltamos, aguarda aí. Retornando nesse segundo bloco de Ecologia em Ação, com o nosso visitante ilustre, o arquiteto Marcos Bustamante, que, para a felicidade dos joinvilenses, trabalha voluntariamente nessa juntada de cidadãos que discutem a cidade que eles querem ter hoje e amanhã, e para os nossos descendentes. Marcos, essa questão da comunidade, dessa motivação da comunidade, eu tenho notado de que nos últimos anos Joinville realmente acordou para trabalhar em conjunto, para discutir os problemas em conjunto. Eu tenho visto isso na área ambiental, eu tenho visto em outras áreas a mesma posição da comunidade, e isso logicamente resultou da educação ambiental que a gente, por tantos anos, tem oferecido para a comunidade de Joinville e catarinense. Mas, aplicando esse conceito e essa observação que eu fiz, você não acha que a nossa sociedade ela chegou num ponto de maturação otimizado nessa questão da discussão da cidade de Joinville? Gert, eu acho que está muito aquém do que pode vir a ser. Estamos no começo, é um início. Nosso histórico de períodos ditatoriais, autoritários, isso ainda está muito em algumas mentalidades, né? Haja visto todos os maus exemplos que a gente tem nas estruturas públicas, né? Mas, veja, tem a presença pública do cidadão está muito mais evidente. O 20 de julho é um marco histórico e vai ter o antes e o depois do 20 de julho agora. As redes sociais permitem uma coisa. Hoje é uma ingenuidade achar... O 20 de julho o que é? De junho. O 20 de junho passado, quando foram todos para a rua. O movimento das ruas. Isso. Esse movimento das ruas, ele foi uma prova de que as redes funcionam, de que as coisas não podem mais acontecer escondidas, não tem mais esse acobertamento de situações. Ora, querer trabalhar o urbanismo como um negócio, o urbanismo não é um negócio. Ele pode ser um negócio se for levado assim, com essa predominância do capital definindo o que vai fazer. Mas o urbanismo não é um negócio.
O urbanismo é para o bem comum. As pessoas vão viver majoritariamente, muito majoritariamente nas cidades e precisam de trabalhar o urbanismo coletivamente. A sociedade está acordando para isso. E isso é muito evidente. Hoje você encontra no Twitter, no Facebook, gente opinando sobre isso que nunca falava nada. Então é muito interessante assim, porque as pessoas estão percebendo que têm direito a isso. E esse exemplo da consulta cidadã é uma aposta de que isso, além de ser legítimo, previsto em lei, é possível fazer, é de direito. A gente percebe que as pessoas querem, tanto querem que foram. No dia da Estrada da Ilha estava chovendo um dilúvio daqueles típicos de Joinville. Chovendo, frio, e estava todo mundo lá. Faltou ninguém. Foi um monte de gente para a Estrada da Ilha. 120 pessoas, é expressivo, né? Queria destacar, a consulta da Câmara de Vereadores não foi uma consulta pública. Foi uma consulta que as entidades organizaram dentro da Câmara, porque lá é uma casa pública e que cede câmera, auditório, iluminação, e a gente pode reunir. Não foi uma consulta pública. É diferente da audiência. Ao término das consultas, a gente pede e pergunta à população, aos presentes, se eles acham que aquilo deve ser mais discutido. Primeiro, se eles tinham conhecimento do que está sendo tratado. Que isso é muito importante, porque a gente quer que a prefeitura divulgue e dê tempo às pessoas de conhecer. Segundo, se querem mais informação sobre isso. A maioria quer mais informação, todos, absolutamente. É unanimidade que querem mais informação sobre isso. É isso, nós temos na votação São Marcos, né? Isso, aparece, né? Claro. A terceira pergunta crucial também é muito importante. Quer que tenha uma audiência pública no seu bairro para tratar desses assuntos antes que a prefeitura encaminhe ao legislativo a proposta de lei? Ou seja, obriga a prefeitura a ir ao bairro, não só fazer uma audiência na Câmara, que era uma audiência pública local, com os moradores próximos, num horário que eles possam ir. Não adianta marcar audiência pública na Câmara de Vereadores às 19 horas do dia tal determinado lá. As pessoas podem não ir, podem ter dificuldades, têm compromissos, dão aula, estudam, trabalham à noite. Nem sempre. Agora faz no bairro. Então que faça audiência no horário que a comunidade pedir. Nem que seja um sábado de manhã, na véspera de um feriado, quando a comunidade achar que é bom. Não adianta marcar, a prefeitura marca. O poder público geralmente marca essas obrigatoriedades na hora que lhe convém, quando os funcionários estão trabalhando, porque aí eles vão estar no horário de trabalho, a comunidade não pode ir. Porque está trabalhando e não então você chega lá, não tem ninguém na audiência. E aí eles dizem, não, estamos cumprindo aqui, e foi ouvido. Quem não pôde vir foi porque confia em nós. Gente, vereadores falar isso é uma vergonha. E quantas vezes eu já ouvi os vereadores falando assim, a população votou em nós estamos aqui para representar. Então não importa se a plenária está vazia. Bustamante, nós sabemos que tem líderes, arquitetos em Joinville, que estão orientando bastante a sociedade nesse sentido. O que é bom para a cidade e o que não é bom para a cidade. E eu tenho visto que esses líderes, você, o Golnick, o Arno Kumlin, o Jordi Castan, estão sendo criticados, inclusive pesadamente pelo próprio Udo Dele, o prefeito da cidade, quando ele, ao contrário, devia se posicionar. Devia agradecer que esses líderes, que não têm nenhuma vocação política, que não são candidatos, que estão trabalhando voluntariamente para a sociedade, estão trabalhando de graça para a sociedade, estão querendo organizar essa sociedade, e isso seria algo muito positivo se o prefeito desse apoio a isso aí. Ele está virando as costas para a sociedade, está dando a frente para os negócios que vão acontecer com a lote que eles estão querendo aprovar. Então, eu gostaria que você até fizesse um comentário, porque você foi vítima de comentários, de críticas por diversos setores, inclusive da própria imprensa padrão que nós temos aqui em Joinville, para não chamar de marrão, né? Então, eu sei que essas alfinetadas que vocês levam, isso só fortalece a vocês, fortalece o movimento e encoraja muito mais gente a lutar pela qualidade de vida da sua cidade. Sim. Gert, essa não é a minha motivação, essas provocações. Eu faço isso por dever de consciência, formação, princípio, né? Coisas que eu acredito que acho que são para o bem comum. Eu sempre me motivei muito pelas coisas que são boas para todos. Eu não sou contra determinado segmento. Eu acho que todos têm direito a exercer seus pensamentos, desde que de forma aberta, transparente e conversada, né?
Então, veja bem, alguns colegas inventaram essa sigla e essa pecha, mas não é novidade essa ausência de poder público. Isso está até na arte da guerra, você tentar neutralizar o adversário, não reconhecer. Mas é uma ingenuidade do poder público não comparecer, não mandar representante. Foram convidados formalmente com protocolo. Ausência nas três? Ausência. Tipo assim, vamos ignorá-los. Gente, isso é uma ingenuidade. Não vai ter como ignorar. É o que aconteceu no 20 de junho. Não adianta ignorar. A coisa vai acontecer. Se organiza e vai lá. É para eles que é para fazer. O cargo público não é uma dádiva para ficar só, sabe, se curvando. O cargo público é uma responsabilidade. Ela deve ser retribuída com toda dedicação e reconhecimento. Não é isso. Então, não é uma surpresa. É por isso que eu digo dos vícios, entende? Esse nosso exercício democrático ele ainda está muito formal. Ele não está autêntico. Ele vai necessariamente ser autêntico porque a pressão cidadã vai aumentar e vai existir sempre. Né? Não adianta inventar desgastes pessoais, querer personificar, ficam personificando esse movimento. Quem dera, imagina se são nós três pessoas com essa força toda, nós seríamos superpoderosos. Exatamente. Essa força não é nossa, a verdade é que é a força. Quanto mais a gente fala... A transparência. Claro, isso é que chama as pessoas. Nem sabem quem eu sou, mas quando escutam o que a gente fala e entendem que aquilo mexe com a vida deles, aí as pessoas vão lá e enchem a plenária. E já tem gente pedindo em outro bairro, e daqui a pouco conta para o vizinho. E vão ver. Então, é a verdade que motiva. A omissão e o silêncio afastam. Afastam. Dividem. Provocam disputas. Eu acredito que nós estamos, assim, alcançando um objetivo proposto pelo programa, que é informar o telespectador, informar o cidadão da cidade de Joinville, dar uma possibilidade dele entender o que significa realmente uma nova lei de ordenamento territorial. Ele está com medo de que essa nova divisão territorial, essa nova ocupação possa prejudicar a sua família, a sua qualidade de vida, ele possa perder o verde dos morros, ele possa perder a prestação de serviço que as florestas oferecem para a cidadania, o verão menos causticante em função das florestas que nós temos nos nossos morros. Ele está com medo de que o setor imobiliário cerque os morros de Joinville, como aconteceu naquela região ali central, perto da Polícia Ambiental, naquela região daqui da Ban lá. E essas são as preocupações que eu tenho notado nessas consultas públicas. E conversando e entrevistando as pessoas aqui no nosso programa, nós também sentimos de que houve um acordar, mesmo que tímido, como você mesmo disse, né? Mas esse acordar, ele está se propagando geometricamente. Eu acredito que até a votação dessa lei na Câmara de Vereadores, os joinvilenses devem ter contribuído bastante para que a gente não tenha uma lota e caixão enfiada a goela abaixo do cidadão. E não vai ser tão às pressas assim como estão querendo. E não vai ser tão fácil. Não é com essa pressa. Não adianta ter pressa nisso. Não adianta ter pressa. Bustamante, eu queria deixar os microfones da TV Cidade para você ainda concluir com algumas conclusões tuas e algumas informações para os telespectadores. Tá bom. O que eu posso dizer? Olha só, tem um paralelo que é muito interessante, né? Quando você tem um imóvel e chega alguém para fazer uma proposta, você acha ótimo de vender, porque afinal de contas, então você vai dar um destino para aquele recurso, né? Isso lembra a história da galinha dos ovos de ouro. E o processo do urbanismo tratado como negócio mata as galinhas de ovos de ouro a cada vez. Encontra uma região que é um tesouro e vai lá e compra aquilo. E prometendo a todos, olha, vocês vão ter ovos de ouro. Mas mata a galinha e ficam todos esperando os ovos. Esse é o processo. É um processo de degradação. É fácil de observar isso, todo mundo sabe. Aquela região valia um monte, aí vai lá a especulação e estraga ela. A outra região vale um monte, estraga ela, estraga, e a cidade daqui a pouco ninguém sabe. O processo é lento, devagarzinho, mas em 10 anos está tudo estragado, que nem está hoje. Hoje, o que está na cidade é fruto, reflexo de uma legislação de 20 anos atrás. E já está tudo isso que está sendo feito, está sendo legal. Imagina se agora você põe o laissez-faire para frente. Ok, então, vamos terminando o nosso programa Ecologia em Ação, que já estourou o tempo. Tá bom. E para
agradecendo a tua presença. E você é convidado permanente no nosso programa. Muito obrigado. Até lá, telespectadores.